Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Esporte. Vamos falar um pouco aqui dos times paulistas, um pouco aí da situação da Federação Paulista de Futebol, sobre a paralisação do Campeonato Paulista. Mas antes de começar esse programa, eu queria falar um pouco sobre a situação da Covid aqui no nosso país, né? Tem um autor que diz que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Então eu queria me solidarizar com as famílias, todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Hoje tivemos aí a informação da morte do pai da primeira-dama Larissa Ciuch, o seu Jaime dos Santos Júnior, faleceu também de Covid na tarde desta segunda-feira. Minha solidariedade à família Ciuch e a todas as famílias também que perderam seus entes queridos para esse terrível vírus, né? A gente vai falar um pouco também, muito, vamos comentar bastante também sobre essa situação aí do Campeonato Paulista, se continua, se não continua. Hoje teve uma reunião com o governo do estado, representantes do governo do estado com a Federação Paulista de Futebol. Está tendo, me parece, uma reunião agora à tarde com o Ministério Público para decidir essa situação. Bom, comigo aqui está o repórter Daniel Marques. Boa tarde, Daniel. Obrigado, sempre presente aqui no DS Esporte. E o Thiago Caetano. Eu queria que vocês dessem uns destaques iniciais. O que vocês têm de destaque aí para esse início de programa? Boa tarde, Edgar, Thiago, Isabela que está transmitindo. Boa tarde a todos. O meu destaque inicial, vou dar dois destaques, né? O primeiro é a questão do Gabigol, né? Que foi encontrado num cassino, né? Clandestino, né, bastante movimentado lá, não ficou muito bem para ele, foi encontrado embaixo da mesa pela polícia, acabou sendo detido e deu uma entrevista, né, e aí o UOL deu uma manchete bem engraçada, né, falando que ele não cometeu não quebrou nenhuma regra, e aí depois o UOL segue dizendo que ele quebrou uma regra, né, isso tudo no título. Então ficou feio. Você tem esse título aí, Daniel? Você não tem ele? Eu vou Vê se você fala ele aí. Enquanto você está procurando, eu vou o destaque inicial com o Thiago Caetano. Meu destaque inicial, boa tarde primeiramente a quem está nos assistindo, boa tarde Daniel e Edgar. O meu destaque inicial é a primeira derrota do Hernan Crespo, sob o comando do São Paulo. O time perdeu por 2-1 para o Novo Horizontino, com polêmica novamente do VAR. Tem um pênalti para o São Paulo não marcado. Foi pênalti, Thiago? Foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Esse erro foi até... A Federação Paulista até assumiu esse erro ontem, então não tenho o que falar, né? Então fica aí esse destaque meu para a primeira derrota do São Paulo sob o comando do Hernan Crespo. Abre aspas, na pandemia não quebrei nenhuma regra, fecha aspas, diz Gabigol após quebrar regra. Esse é o título da matéria do UOL na reportagem feita pelo Eric Farias, uma entrevista que ele fez com o Gabigol. É lamentável essa situação, né? Porque tem muita criança, muito torcedor mirim que torce pelo Gabigol, tem ele como exemplo, o péssimo exemplo que ele deu, né, fazendo isso, né? E por falar em péssimo exemplo, Edgar, eu até estava comentando com o Daniel hoje, o doutor Ivan Grava pediu demissão do Corinthians justamente por alguns jogadores estarem descumprindo umas determinações, as medidas que ele tem passado para o elenco. Inclusive a gente viu semana passada o Otero e o Jô e o Mosquito, né, Daniel? O Mosquito pouco foi falado, porque ele não saiu na foto, mas ele estava lá também. Eles estavam em um resort e o Corinthians, como vocês sabem, está sofrendo um surto de Covid-19 no elenco, uma baita irresponsabilidade. Ô Thiago, eu fiquei sabendo que o Grava saiu mais porque ele, além dos protocolos que ele estava convergindo lá com a direção do Corinthians, ele queria que os jogadores voltassem em 14 dias. E a diretoria queria em 10. A diretoria e os jogadores do Corinthians voltaram a treinar 10 dias após. É bem abaixo do que é recomendado. A verdade, o que aconteceu é que o Corinthians ele acabou antecipando o que passou na frente do que o médico Ivan Grava pediu, né? Ele queria que os jogadores voltassem após 14 dias, só que o Corinthians decidiu liberar os jogadores após 10 dias, ou seja, teve atleta como Cássio, por exemplo, que pegou a Covid e foi diagnosticado no dia 2 de março com a Covid, e no dia 12 ele voltou a treinar. Então, isso desagradou o médico Ivan Grava, que acabou pedindo demissão, né? O Corinthians passou na frente do seu médico e consultou outros médicos. Isso acabou
deixando um mal-estar, expondo um mal-estar, e o Ivan Grava pediu demissão, na minha opinião, um pedido muito justo, né, Edgar? Pelo que muito justo. Ele tinha falado. Ele é médico, né? Ele sabe o que está fazendo. Né? Ele tem ele tem base, né, para determinar isso. Né? Bom, antes de começar a falar dos times paulistas, vocês vão falar bastante dos times paulistas aqui no programa. Hoje foi divulgado também o novo calendário da Copa América. Vai ter Copa América esse ano, né? O ano passado não teve por conta da Covid, continua a Covid, mas vai ter Copa América esse ano novamente. Foi adiada para esse ano em razão da pandemia. Engraçado que foi adiado por conta da pandemia, só que nós estamos na pandemia. E aí vai ter a Copa América. O Brasil é o atual campeão, né, da última edição que aconteceu em 2019, né? E o jogo de abertura já tem data, já está marcado lá para o dia 13 de junho. Será entre Argentina e Chile, em Buenos Aires, né? No mesmo dia também vão jogar Paraguai e Bolívia. E o Brasil estreia no dia seguinte, contra a Venezuela em Medellín, na Colômbia. O que vocês têm a dizer sobre a Copa América, a expectativa aí da seleção? O Brasil é favorito. Acho que o Brasil é muito favorito a ganhar a Copa América novamente. Não tem. Eu acho que o Brasil ele entra como favorito, né? Acho que o Uruguai também pode chegar, a Argentina são as 3 seleções que mais e a Argentina, expectativa. A Argentina, né? Vai jogar em casa também, né? Então, a Colômbia também pode chegar. Exatamente. A gente tem visto aí, eu tenho acompanhado alguns jogos do futebol argentino, né? E realmente o futebol argentino ele vem muito forte para essa Copa América. Eu acho que a Argentina vem como favorita, assim como o Brasil, acho que os dois aí mais à frente dos demais. Bom, Daniel, eu vou pedir para você ficar atento aí nas notícias. Está tendo, me parece que vai ter agora à tarde, ou está tendo, ou vai ter agora à tarde, uma reunião da Federação Paulista de Futebol com o Ministério Público. Porque a Federação Paulista se reuniu com alguns representantes do governo do Estado, não com o governador, mas alguns representantes do governo do Estado, entre eles o secretário Marco Vignoli, a Patrícia Heller, a secretária Patrícia Heller também se reuniu. E o governo do estado pediu para decidir com o Ministério Público essa situação, né? Então vamos acompanhando aí. Vamos ver se até o final do programa tem alguma novidade. A gente passa para o nosso internauta que está nos acompanhando aqui no programa. Então eu queria começar com você, Daniel. O que você tem, qual time que você está acompanhando hoje, o que você tem de notícias para falar? Já falar um pouco aí. Eu queria que você desse primeiro a tabela do Paulista. Como que está a situação dos times grandes aí nas tabelas do Paulista? Vamos lá então, Edgar. Vou passar os jogos dessa rodada, né? E vou passar a classificação, os grandes paulistas, na posição de cada um. Nós tivemos na quarta rodada, no sábado, às 4h30 da tarde, Guarani e São Bento 0x0 no Brinco de Ouro da Princesa. Mesmo horário de Novo Horizontino e São Paulo. Novo Horizontino ganhou por 2x1 lá em Novo Horizonte. Às 7 da noite, o Botafogo perdeu para Ponte Preta por 1x0 lá em Ribeirão Preto. Santos venceu o Ituano por 2x1 na Vila Belmiro. Só uma parênteses, esse para mim foi o melhor jogo do campeonato. Muito bom. Até agora. Foi muito bom esse jogo aí. Os dois times procurando bem a vitória, né? Foi um jogo bacana esse aí. Mirassol e Inter de Limeira jogaram no domingo, 11 da manhã em Mirassol. 1x0 para o Mirassol. Palmeiras e Ferroviário. Palmeiras venceu por 2x0 no Allianz. Bragantino venceu o Santo André por 2x1 lá em Bragança Paulista. E o São Caetano perdeu para o Corinthians por 1x0 em São Caetano do Sul. Classificação: Corinthians no grupo A lidera com 8 pontos. Segundo colocado, Santo André tem 5. Inter de Limeira tem 3 pontos e a terceira colocada. O quarto é o Botafogo com 1 ponto. No grupo B, o São Paulo lidera com 7 pontos, mesma pontuação da Ferroviária. Ponte Preta, a terceira, com 4 pontos. São Bento, quarto, com 1 ponto. No grupo C, o Bragantino lidera com 8. Em segundo, o Palmeiras com 7, mesma pontuação do Ituano. Novo Horizontino tem 5 pontos e é o quarto colocado. No grupo D, Mirassol, 8 pontos é o líder. Guarani, 5 é o segundo colocado, mesma pontuação do Santos. E o São Caetano é a lanterninha com 1 ponto, Edgar. O Santos está em terceiro, então. Exatamente. O Santos é o pior dos grandes colocados, né? Porque o Palmeiras está em segundo na tabela. Sim. Porque tem o Bragantino, o Corinthians está em primeiro, né? Exatamente. O Corinthians tem 8 pontos, é o líder do grupo A. O São Paulo, o segundo, o líder do grupo B, com 7 pontos. O Palmeiras, o segundo do grupo C, com 7. O Santos, o terceiro do grupo D, com 5 pontos. Tá certo. E que time que você acompanhou que você vai falar hoje aí, Daniel? Eu tenho as informações do Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu a Ferroviária por 2x0. A gente acompanhou o jogo, o Thiago também
acompanhou, né, Thiago? Foi um jogo bastante movimentado, o Palmeiras foi melhor na partida, mas a Ferroviária atacou também, né? Tem um time bom a Ferroviária, né? A Ferroviária perdeu, mas foi pra cima, não teve medo do Palmeiras não. Encarou o Palmeiras e duas chances que o Palmeiras ali teve, guardou e é isso que acontece, né, gente? É um time grande contra acho que a Ferroviária acho que a Ferroviária tem todas as condições para surpreender nesse campeonato, né? O Papagaio fez o gol, que não é mais Papagaio, né? Agora é mas... Rafael Elias, né? Que ele vai ser chamado. E foi um golaço, hein? Foi um golaço, o segundo gol foi... Chegou antes do goleiro Saulo. Goleiro Saulo, que é aquele do 7-1 do Corinthians e Santos. Do 7-1, quem tava no gol do Santos era ele. O time do Palmeiras está jogando com o time reserva, mas deve voltar agora os titulares essa semana para jogar contra o São Paulo no sábado, é isso, né? Tem alguma informação disso? Por enquanto, o planejamento do Palmeiras ainda é para o jogo contra o São Bento, né? O Palmeiras que enfrenta o São Bento quarta-feira, 7 da noite, pela terceira rodada, o jogo no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. E o Palmeiras não deve ter ainda o Gabriel Veron, nem o Wesley, que estão fazendo trabalhos individuais. O Kusevich também segue tratando uma lesão na coxa, então esses 3 jogadores devem seguir fora. Palmeiras que vai fazer mais um treino, né? Ele treinou hoje, vai fazer mais um treino amanhã, antes dessa partida. Hoje, trabalho regenerativo para os jogadores que jogaram a partida contra a Ferroviária, e os que não fizeram esse trabalho, não jogaram, fizeram atividade comandada pelo... E o jogo com o São Bento de Sorocaba não é em Sorocaba, porque hoje a decisão de suspender prevalece, né? Vai ser onde esse jogo, Daniel? Vai ser na Independência, lá no Horto, estádio do América Mineiro. Tá certo. Por conta há uma luta aí, né, entre a federação, como você falou, essa reunião, a federação não quer paralisar o campeonato, né? Então, por enquanto, não só a Independência, mas alguns outros estádios devem receber partidas do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o favorito, vocês acham? Que se continuar o campeonato é o grande favorito? Até mesmo jogando com o time reserva, acredito que o Palmeiras é o grande favorito. Ainda é o grande favorito dessa temporada. Eu acho que é também, sem dúvida, né? O Palmeiras está montando um grande elenco de jovens, né, agora. Sim. E esses meninos estão pegando entrosamento, eu acho que realmente o Palmeiras vem como mais forte dos paulistas. E ainda vai chegar o time titular, né? Para essa temporada, o Palmeiras vai ficar muito forte. Você vai falar do Santos ainda, né? Mas você falou em meninos, eu lembrei de um atacante que eu vi, me agradou bastante o futebol dele, o Ângelo do Santos. O menino joga muito bem, né, aquele Ângelo? A forma como ele pega na bola, Edgar, parece muito o Neymar. Eu particularmente achei isso. Gostei muito, é um grande futuro esse rapaz, esse menino. Ele protege muito bem a bola, é muito rápido, muito agilidoso. Vai ser uma das maiores promessas que o Santos Futebol Clube tem no elenco atual. E você, Thiago, o que você tem de informação aí do time que você está acompanhando? Eu tenho informação aqui do São Paulo, que está muito perto de... Tá finalizando os detalhes para contratar o zagueiro Miranda. Ele vai repatriar aí o zagueiro Boa Miranda. Contratação, hein? Muito boa contratação. Muito boa contratação. Seleção brasileira. Exatamente, ele que foi tricampeão com o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Ele já está acertado com o São Paulo há mais de uma semana. O acordo foi revelado pelo presidente Júlio Casares antes do jogo contra o Santos. E que questões burocráticas travam um anúncio, né? A expectativa é de que o Miranda seja anunciado entre terça e quarta-feira dessa semana. São Paulo que perdeu para o Novo Horizontino, como já foi falado, 2-1. Jogou com algumas reservas, né? Também, jogou com alguns reservas. Jogou os titulares agora contra o Palmeiras. Exatamente. E destaque ali também para a falha do Reinaldo, né? No segundo gol do São Paulo. E o pênalti, né, Daniel, que você sempre pega no pé do VAR e mais uma vez... Erro grotesco, né? O VAR não entrou mais uma vez, né? Exatamente. Uma pena que seja dessa forma. Difícil. Só para completar aqui, Edgar, o Miranda ele esteve no CT da Barra Funda no último final de semana. Foi apresentado ao Hernan Crespo, ele fez exames físicos e teste para Covid-19 com resultado negativo. Então vamos aguardar aí. São Paulo pode ter o Miranda de volta ao clube. Antes de você falar do Corinthians, queria agradecer aqui a Milka Carvalho, que tá falando assim, ó, com certeza, tanta coisa mais importante que não deveria parar e parou, fora que se continuar, as pessoas vão se aglomerar para assistir os jogos. O Fernando Barreto, nosso repórter aqui, editor aqui do Diário Suzano, tá falando também, tá dando boa tarde, é favorável por pelo menos 15 dias. O Leandro também tá falando aqui, ó, que o governo brinca com o povo, que tinha
o que tinha que paralisar era o transporte público, o futebol, tal, tá falando também. O Lucas Lima também tá falando aqui que concorda. A situação está muito complicada. E a Maria Isabel Frazão também está falando que jogo não é importante. Importante no momento é a vida de todos os brasileiros. Obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui, estão participando conosco aqui do programa. Quer falar do Corinthians, então? Antes de falar do Corinthians, mais uma vez, antes de interromper, antes de falar do Corinthians, eu queria lançar um quadro novo aqui no programa, no DS Esporte, que é com você, Thiago. Eu vou todos os programas aqui, a gente vai lançar um desafio para você. O quadro vai chamar Desafio o Thiago. Que a gente brinca com ele aqui, que ele tem boa memória do Corinthians, dos jogos do Corinthians. E hoje eu vou lançar um desafio para você. Vou fazer uma pergunta do time do Corinthians, não tem nada combinado aqui. Eu quero ver se você vai responder depois no final do programa. Então, corre, Daniel, depois nos próximos programas, vem com a pergunta do Corinthians aqui e lança para o Thiago. Vai ser o desafio o Thiago. Você também pode desafiar o Thiago, mandando as suas perguntas sobre o Corinthians. Tem que ser sobre o Corinthians, porque ele sabe tudo do Corinthians aqui. É o Google especialista do Corinthians. Então, vamos ver se ele acerta hoje a pergunta que eu vou fazer para ele aqui no final do programa. Meu Deus. Pode falar Bom, queria falar do Corinthians, que ganhou ontem do São Caetano 1-0, mas não convenceu, né? Tá bem longe de convencer. Foi uma partida bastante ruim, tanto do Corinthians quanto do São Caetano. Também uma pena a fase do São Caetano, time que no início dos anos 2000 brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, foi vice da Libertadores, foi campeão paulista e tá numa situação muito delicada, né? O destaque negativo do Corinthians novamente vai pro Jô. Né? Além de toda a polêmica que ele viveu semana passada, mais uma vez ele esteve em campo e tá muito mal. Muito mal. O Otero até tentou jogar, mas continua mal. Ontem o Matheus Vital, que é um dos destaques do Corinthians nesse início de campeonato, também não rendeu. Tá mal condicionado o Jô, hein? O Jô tá muito. Ele já chegou mal condicionado. Acho que o Corinthians poderia ter feito um trabalho específico para ele, porque tá difícil, Edgar. Até disputa no alto o Jô tá perdendo. Entendeu? Então tá complicado. E o Corinthians precisa, se ele quiser almejar o título do Campeonato Paulista, ele vai precisar melhorar. Tá longe daquele jogo de 2017, né? Foi muito longe, muito longe. E o Corinthians precisa melhorar. Ele perdeu um gol de frente ontem pro goleiro Luiz, tava de chegou frente. A driblar o goleiro. E perdeu a passada completamente. Aquele o pênalti que ele cobrou lá, que se o goleiro não rebate para ele fazer o gol, ele bateu muito mal. Ele teria perdido, tá muito mal mesmo. Mal. O Corinthians não tem um substituto, né? Vai pôr quem no lugar dele? Tem o Cauê, o jovem Cauê da base, só que ele pegou Covid, ele tá afastado. Mas é um jogador jovem, né? Você não vai jogar a responsabilidade assim, desse tamanho pra cima do garoto. O Jô teria que chamar a responsabilidade, mas ele não tá correspondendo. E destaque positivo ontem foi a boa atuação do Bruno Mendes, que foi o autor do gol da vitória, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, ele que chegou no final de 2019 para 2020, né, o Daniel? Sim. E marcou finalmente seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele é um dos poucos destaques nesse início de temporada do Corinthians, né? E você acha que o corintiano sentiu saudade do Carlinhos ontem, vendo ele pelo São Caetano lá jogando? Do Carlinhos? O Carlinhos jogou no Corinthians. O Carlinhos é verdade, o Carlinhos é o centroavante que até foi chamado de Jô, do novo Jô. Não, por isso que eu tô falando. Do novo Jô. Ele lembra muito, ele é altão, né? Jogou, tá no São Caetano, jogou ontem. Exatamente, jogou ontem, acho que não deve ter sentido muita falta, não. E, bom, você falou do São Paulo e do Corinthians, né? Daniel falou falta falar do Santos, né? Sim, Edgar. Os meninos da Vila aí. Os meninos da Vila venceram. E só um adendo aqui, o Gilmar Fubá faleceu hoje, né? Exatamente, um grande ídolo aí do... Campeão de 2000, né? Campeão no Mundial de 2000, um cara muito engraçado, né? Você vê a entrevista dele, você não... E era impossível não dar risada com as histórias que o Gilmar Fubá contava. Uma perda muito grande, né, Edgar? Sim. Jogou no Fluminense também. Exatamente. E só para avisar aí, o Corinthians vai a campo nessa quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Salgueiro, o atual campeão pernambucano. Um jogo muito complicado pro Corinthians aí. Explica pro nosso internauta aí, Thiago, como é que funciona esse jogo aí? O Corinthians vai pelo empate, é isso? Pelo ranking da CBF, né? O time com melhor ranqueado depende do empate para se classificar. Qualquer empate, 0-0, 1-1, o Corinthians avança para a próxima fase. Ele só é eliminado se perder a partida,
que vai ser extremamente complicada. Não tem nem como você se recuperar mais, né? É um jogo só. É um jogo só. Perdeu, tá fora. Tá difícil, hein? É muito difícil. E o próximo, Edgar, se o Corinthians passar pelo Salgueiro, o próximo adversário sai do jogo entre Retrô, também de Pernambuco, contra o Brusque, de Santa Catarina. Para quem não se lembra, o Brusque quase eliminou o Corinthians na Copa do Brasil de 2017. Verdade. Naquele 0x0, teve decisão de pênaltis. O Brusque esteve muito perto de conseguir a classificação, mas não conseguiu. O Corinthians precisa abrir os olhos aí, senão... Um jogo difícil pro Corinthians, né? Contra Difícil, o campeão. né? Porque é um jogo só, né? Por você perde lá de, sei lá, 2x0, aí você sabe que você aqui em São Paulo você pode reverter. Só que é um jogo, aí já era. Um jogo... Daniel, vamos falar do Santos então. Vamos lá. Santos jogou contra o Ituano, 2x1, né? Vitória. O Santos foi muito intenso. Eu falei agora há pouco, fiz um comparativo do Ângelo com o Neymar, né? A forma como os dois pegam na bola. Eu achei muito que o Santos, que jogou o primeiro tempo contra o Ituano, parecia o Santos de 2010 pela intensidade, né? Com que o Ariel Roland colocou essa equipe em campo. Já tem o dedo do técnico ali no esquema, você acha? Já tem sim, principalmente pela postura do Santos no segundo tempo, Edgar. A gente viu que o Santos no segundo tempo, ele não recuou tanto como o Santos do Cuca recuava, entendeu? O Santos, ele se postou de uma forma para jogar no contra-ataque e o Santos saía com muita velocidade. Os meninos são muito rápidos, então o Santos teve chance de fazer 3, 4, 5, 6 gols e não conseguiu fazer, desperdiçou a chance. Mas assim, foi muito superior ao Ituano. Foi um jogo muito legal de assistir. Pra mim, a melhor partida até agora do Campeonato Paulista. Porque o Ituano ataca também, né? Vai pra cima. Foi um time que atacou muito. E o Santos deu muitos espaços na defesa. Jogou com uma linha muito alta, então acabou dando espaço pro Ituano. E o Ituano aproveitou uma vez, né? Fez um gol. Poderia ter feito mais. No final, quase fez um gol. O John que salvou. Mas o Santos saiu vencedor 2x1 na Vila Belmiro. O Santos, Edgar, joga amanhã, né, contra o Deportivo Lara. O Santos já está na Venezuela, joga lá em Caracas, jogou 7 horas da noite lá em Caracas, né? E aí o Santos deve ter em campo João Paulo no gol, na defesa Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, no meio Alisson, Sandri e Gabriel Pirani ou Vinícius Balieiro. No ataque, Ângelo, Soteldo e Jean Mota, ou Marcos Leonardo ou Lucas Braga. Deve entrar o Marcos Leonardo, centroavante, e no meio campo deve entrar o Vinícius Balieiro, que fez uma grande partida contra o Ituano. O Santos joga essa partida, né? O primeiro jogo foi 2x1 na Vila Belmiro. O Santos joga pelo empate. Vitória por 1x0 do Deportivo Lara. Eles classificam 2x1 para o Deportivo Lara. Dá pênaltis, qualquer outro resultado de vitória para a equipe do Santos ou empate, né? Da Santos. E o Deportivo Lara precisa vencer por 2 gols de diferença. Último detalhe, Edgar, o Santos enfrenta o Deportivo Lara, se classificar garante 8 milhões de reais em caixa, né? E pega o vencedor de Universidade do Chile e São Lourenço, que jogam quarta-feira, 9h30 da noite, no Novo Gasômetro lá em Buenos Aires. O primeiro jogo foi 1x1, Edgar. E o Rei da América, quando que volta o Marinho? Grande jogador do Santos, né? Grande destaque dessa temporada de 2020. Quando que a expectativa? Tem alguma informação sobre a volta dele? Ainda não tem, Edgar. A gente está aguardando. O Marinho está tratando dores no joelho, né? Ele também pegou Covid nesse período que o Santos ficou parado depois da final da Libertadores. Por enquanto ainda não há uma previsão do Marinho voltar, mas acredito aí que pelas dores e pelo andamento do tratamento dele, ele deve voltar, acho que na segunda fase da Libertadores, caso o Santos consiga passar. O torcedor do Santos que está esperando contratação, melhor falar para ele esquecer, né? Porque o time não pode contratar, né? Explica aí, Daniel, como que está a situação de contratação, porque vai ser a base novamente, né? Não tem jeito. Vai ser a base, Edgar, porque o Santos não pode contratar, o Santos deve o Huachipato, né? Pela compra do Soteldo. O Santos comprou o Soteldo e não pagou 1 centavo pelo jogador. Então o Santos segue com esse bloqueio da dívida na FIFA, tenta se acertar, mas por enquanto o Soteldo não quer assinar, né, o contrato. O Santos ofereceu o contrato pro Huachipato, o Huachipato assinou, mas o Soteldo não quer assinar e tem medo de sair do Santos nesse momento, então a situação segue parada desse jeito. Enquanto o Soteldo não assina, ele segue sendo jogador do Huachipato, né, ele segue nesse imbróglio e o Santos não pode contratar. O Soteldo já tem 100 jogos, né? Não. Já, completou 100 jogos contra o Ituano. 100 jogos já, é bastante
E era um jogador desconhecido, né? Ficou mais conhecido agora no Santos, né? Exatamente. E muitos torcedores reclamaram porque ele era baixinho, né? E olha como que o torcedor trata Olha ele só. hoje. Bom, tem mais algum destaque aí? Mais alguma coisa? Porque aí eu vou lançar agora o desafio. Pergunte ao Thiago. Pergunte ao Thiago. Desafio Thiago. O Thiago, repórter aqui do Diário de Suzano, Nossa, eu vou passar que pra sabe ele. tudo de Corinthians. É uma pergunta fácil, hein, pra você, hein? Fácil? Facinho. Bom, em 2019, Campeonato Paulista. Vamos voltar lá para 2019, Campeonato Paulista. Quero que você fale para mim, Thiago, você que é o nosso Google aqui, corintiano, quanto foi o jogo da final do Campeonato Paulista de 2019? Com quem que o Corinthians jogou e quem marcou os gols do Corinthians? Se você puder, fala o placar também. Dos Só dois fala. jogos? Não, só pode falar do último. Do último jogo? O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1. Pronto, ele já acertou, 2-1. Por Quem 2 a 1. que fez os gols do Corinthians? O primeiro gol foi Danilo Avelar e o segundo foi o Wagner Love. Olha aí, ó, tá vendo? Qual minuto? Ah, não, também já exagera. Quantos minutos de jogo? Ah, eu já não lembro. Do São Paulo, você lembra quem O fez? São Paulo foi o Anthony. Caramba, olha aí, ó, tá vendo? Fácil demais, hein? Vou trazer uma mais difícil pra você, tá muito fácil isso aí. Ih, rapaz. O do Love Eu foi no sabia. finalzinho do jogo, hein? O Wagner Love foi aos 43 minutos. Tá aí. Bom, se você tiver alguma pergunta pra fazer do Corinthians aqui pro Thiago, desafio o Thiago, o novo quadro aqui do DS Sport. E aqui não tem Google, ele vai sem o Google aqui na hora, aqui, não tá nem sabendo da pergunta que a gente ia fazer pra ele aqui. Bom, caminhando pro final do programa, tem alguma novidade da reunião? Tá tendo aí alguma coisa, Daniel? Por enquanto não, Edgar. Tô acompanhando aqui, tô com o olho ligado no Twitter da federação e também de alguns setoristas, mas por enquanto não temos nada, nenhuma novidade. Bom, seu destaque final então, Thiago, pra gente encerrar o nosso programa. Meu destaque final, eu tava falando da vitória do Corinthians ontem, eu esqueci de falar do retorno do Cássio no gol. O Fagner também retornou e o Gabriel. E ainda resta o retorno do Fábio Santos. A gente tem que destacar também, o Corinthians tá jogando mal, mas tá desfalcado também. O Fábio Né? Santos volta agora na Copa do Brasil, né? Vai voltar. Fábio Santos retorna nessa partida da Copa do Brasil. E também o destaque para a partida ruim do Rodrigo Varanda, né? A gente sempre pede para o Corinthians utilizar a base, mas ontem o Rodrigo Varanda não jogou bem, acontece, normal. E o destaque negativo é o Luan. Mais uma partida ruim dele. Fica difícil acreditar que o Luan vai conseguir recuperar o seu futebol aqui no Corinthians, Edgar. Tá certo. Seu destaque final, Daniel, pra gente encerrar o nosso programa aqui. O meu destaque final, né, é esse jogo do Santos, né, contra o Deportivo Lara. Vai ser um jogo um pouco difícil, na minha opinião, mas acho que o Santos classifica. Agora a terceira fase da Libertadores vai ser muito difícil, né, Edgar? Vai pegar ou a Universidade do Chile ou o São Lourenço, né? O São Lourenço. É difícil, hein? São Lourenço da Argentina. Uhum. E o São Lourenço eliminou o Santos em 2006 da Copa Sul-Americana. Venceu no Novo Gasômetro por 3-0. Na volta o Santos ganhou por 1-0 na Vila, mas não foi suficiente. Pode ser para o torcedor do Santos uma revanche esse jogo. Tá certo. Bom, desta forma encerramos então o nosso DS Sport dessa segunda-feira. A Milka tá falando aqui, ó, espero que não apaguem meu comentário. Não vamos apagar não, Milka, pode ficar tranquila. Seu comentário vai ficar aqui. Eu queria agradecer todo mundo que participou, acompanhou aqui o DS Sport. Pedir para que cada um de vocês se cuidem aí, porque a gente está numa pandemia, a situação não tá fácil, mas esperamos sair dessa situação. Um abraço a todos, até o próximo DS Sport. Até lá.